Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 30 de janeiro. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a crescer por aqui. Se você puder deixar o like também, ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. 1h da tarde na Grécia, nós temos o terceiro colocado PAOK contra o Levadiakos, que está numa posição bem abaixo da tabela, tem apenas 2 vitórias. Dentro de casa, o PAOK tem 6 vitórias em 9 jogos, só perdeu uma e só tomou 5 gols. E o Levadiakos, como visitante, não venceu nenhuma e só marcou 3 gols. O PAOK, mesmo não estando tão próximo do Panathinaikos como está o AEK, inclusive o AEK joga hoje, pode até assumir a liderança, ele venceu o líder Panathinaikos em 2 situações, uma no campeonato e uma na Copa. Então vem muito motivado, então eu acredito que o PAOK pode levar esse jogo muito a sério, a gente pode ter uma tendência do favorito levando a melhor por aqui. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o PAOK saiu na frente em quase 80% dos jogos, falhou em marcar em apenas 11% e em quase 70% ele não toma gol. Somado a isso, a gente tem um ataque horroroso do Levadiakos. Em 67% dos jogos ele não conseguiu marcar, não sofreu gol em 33% e foi o primeiro a marcar em apenas 22%. Como eu falei, existe uma discrepância bem grande no número de gols marcados, apesar do PAOK não distribuir goleada para tudo quanto é lado, é uma discrepância muito boa. Em relação a gols sofridos, o Levadiakos não toma tantos assim, tá? Mas o PAOK passa vários jogos sem sofrer gol. Existe uma boa discrepância aqui no primeiro tempo, quase 80% de vitória do PAOK, apenas 11% de derrota, 9 gols marcados e 1 gol sofrido. O Levadiakos venceu apenas 11%, mas não perde tanto. 22% tem o maior número de empate. Marca pouquíssimo gol e também não toma tanto. No segundo tempo, eu tenho uma queda muito acentuada do PAOK. O número de vitórias, que era de quase 80%, vai para 22%. E por mais que a equipe siga perdendo pouquíssimo, é uma equipe que reduz o seu desempenho ofensivo. Já o Levadiakos não vence nenhum segundo tempo, passa a perder quase 60%, marcou apenas 1 gol e sofreu 7. Ou seja, é uma queda dupla, né? Os dois caem de desempenho, mas pela quantidade de vitória do PAOK que ele tinha no primeiro tempo comparado ao segundo, a queda é muito mais brutal para o lado do favorito. Então toma muito cuidado por aqui. Se você é trader, eu acho que você poderia vir para esse primeiro tempo com essa ideia de trabalhar os momentos de superioridade do PAOK em back. Tá? É realmente uma equipe que está motivada, que toma pouco gol em casa, que vai enfrentar um adversário que não marca tanto e que pode oferecer para você um padrão de superioridade muito bom para você estar a favor. Se você é Panther, eu olharia com carinho para esse primeiro tempo, que é onde o PAOK desempenha melhor. E por mais que o Levadiakos não tenha perdido tantos primeiros tempos, é um momento onde a equipe também não consegue marcar tanto. Então, se você assistir os primeiros minutos e ver que o PAOK está conseguindo impor um ritmo, pode ser interessante essa vitória no primeiro tempo. Acredito numa vitória do PAOK nos 90 minutos, mas ele provavelmente vai ter que construir saldo no primeiro tempo, porque essa queda de desempenho no segundo tempo é preocupante, tá? Não olharia tão, assim, com tanta expectativa para gols, não porque o PAOK não pode produzir gols, mas é porque o adversário não marca tantos assim. Então, pela situação da tabela, se o Levadiakos sair na frente, talvez ele queira se fechar lá atrás para diminuir os espaços, então pode ser um jogo não tão bom assim para uma expectativa tão grande de gols. Então eu ficaria de olho mais nessa vitória do PAOK nos 90 minutos e olharia com carinho também esse primeiro tempo do PAOK. Às 4h também na Grécia nós temos o líder Panathinaikos contra o Astera Tripolis. Panathinaikos tem 7 vitórias em 9 jogos fora de casa, é o melhor visitante da competição, e o Asteras tem 3 vitórias em 9 jogos. Não é um excelente mandante, mas é uma equipe que perde pouco. E é o time que menos sofre gol em casa junto com o AEK. São apenas 3 gols sofridos. Isso já induz pra gente que o Panathinaikos vai ter extrema dificuldade de furar essa defesa, de penetrar nessa defesa do Asteras, tá? Os últimos jogos entre eles, o Panathinaikos levou a melhor dentro de casa, perdeu 1, 2 e depois tivemos 2 empates. Não costuma ser um jogo fácil e também não costuma ser um jogo tanto para gols. A gente consegue ver aqui um jogo bem tendencioso para um under. Em relação ao PDF de apoio, em quase 80% das vezes que joga fora de casa o Panathinaikos sai na frente, falhou pouco em marcar e fica quase 60% dos jogos sem sofrer gol. Uma defesa sólida e um ataque bom, relativamente bom. O Asteras, em 33% das vezes apenas ele sai na frente em casa, mas ficou sem sofrer gol em quase 80% dos jogos. É uma das melhores defesas que a gente analisou aqui nessas últimas semanas, tá? Só que falha em marcar bastante também, quase 60% dos jogos. Então não é uma incidência de jogo muito bom para ambas, porque eu tenho um Asteras que sofre pouquíssimo, mas também marca pouco. E eu tenho um Panathinaikos que também sofre pouquíssimo e marca relativamente bem.
tá? Então, a tendência aqui é, se o Asteras acha um gol, que já é difícil ele marcar, ele provavelmente vai aumentar ainda mais o poderio defensivo. E aí mesmo o Panathinaikos tendo um bom ataque, ele pode ter dificuldade para recuperar. Se o Panathinaikos marcar um gol, aí eu não sei qual vai ser o comportamento do Asteras, se ele vai para cima, se ele vai abrir espaço, não tem sido assim. Mas no live pode ser um jogo interessante para você ficar de olho, mas expectativa para gols aqui eu não criaria tanto. O primeiro tempo do Panathinaikos é levemente, mas levemente superior. Não dá para dizer nem que existe uma discrepância. Por quê? O Panathinaikos vence um pouquinho mais do que o Asteras. De resto, é o mesmo número de derrota e o mesmo número de gols sofridos e praticamente o mesmo número de gols marcados. Então eu não estou vendo discrepância no primeiro tempo. Muito cuidado. No segundo tempo, eu já tenho bem mais vitórias do Panathinaikos em relação ao Asteras. O Asteras não venceu nenhuma segunda etapa em casa, mas o número de derrota do Asteras continua muito baixo e o número de gols sofridos da equipe continua muito baixo. A única coisa que reduz aqui é o número de gols marcados, ou seja, é praticamente como se o Asteras no segundo tempo ele não entrasse em campo, porque ele não vence, mas também não perde. Ele não toma tanto gol, mas também não faz. Fica praticamente ali isento, né? Neutro. Já o Panathinaikos aumenta um pouquinho a força ofensiva, passa a tomar um pouquinho mais de gol, passa a perder um pouco mais, mas mantém um bom número de vitórias. Então eu consigo ver nos 90 minutos uma discrepância razoavelmente pequena entre o Panathinaikos e o Asteras, principalmente por conta dessa boa defesa do adversário. Por isso eu viria para esse jogo, se você é trader, para procurar leitura para estar contra o Asteras, tá? Com uma odd de 5 no lei a pior equipe em campo. É muito provável que o líder e melhor visitante Panathinaikos tenha momentos de superioridade. Porém, eu acredito que essa defesa do Asteras vai ser muito difícil de ser penetrada. Aí entra uma questão interessante. Se você está assistindo o jogo e eu te aconselho a fazer isso, e você percebe que o nível defensivo, a boa fase defensiva do Asteras, é porque é um time que só fica lá atrás, você tem muito mais o líder e melhor visitante povoando ali a entrada da área, podendo achar uma bola, porque qualidade não vai faltar para essa equipe que é líder do campeonato. Então você tem um Asteras sofrendo muito mais risco de tomar um gol, e aí você pode ter um padrão de superioridade que você precisa. Agora, se você percebe que o Asteras ele não toma gol porque ele se movimenta muito bem, porque ele consegue reter a bola, porque ele consegue sair um pouco melhor da sua defesa, ele sai um pouco de perto da sua área, aí você já percebe que não é um time que fica tão retrancado. Aí pode ser mais difícil encontrar esses momentos de superioridade. Tudo isso você vai conseguir perceber nos primeiros minutos de jogo, tá? Agora, uma coisa é fato, a defesa é muito pouco vazada, uma das melhores defesas da competição, principalmente dentro de casa. Só que o Panathinaikos também sofre pouco gol. Então, inicialmente, em situações normais de temperatura e pressão, me parece um jogo under, tá? Onde o Panathinaikos, se vencer, vai ser ali no fio da navalha. Mas a gente sabe que um jogo pode ter várias histórias. A gente vem com uma expectativa, pode ter uma expulsão, o Asteras pode tomar um gol muito cedo, começar a se abrir, o Panathinaikos pode aproveitar, ou o Asteras pode sair na frente, pode acreditar que pode marcar o segundo gol e o Panathinaikos pode empatar. Isso aí você precisa assistir, eu defendo muito essa questão da leitura de jogo, tá? Se você é punter, eu vejo com bons olhos essa vitória do Panathinaikos, tá? Ou até mesmo, se você quer algo mais seguro, um dupla chance ou um empate anula do Panathinaikos. Por quê? Por mais que eu tenha um nível defensivo muito sólido do Asteras Tripolis, eu também tenho um nível ofensivo muito fraco. Então imaginar que o Panathinaikos tem uma boa defesa, vai sofrer tantos gols aqui, não é tão fácil assim. Então eu imagino que trabalhar com esse empate a seu favor do Panathinaikos pode ser interessante. Não olharia tanto para gols nesse critério pré-live. 16h45 na Itália, nós temos a Udinese contra o Verona. A Udinese começou essa temporada muito bem, de uma maneira arrasadora com Deulofeu e com Beto, batendo em gente grande, tanto fora quanto dentro de casa, mas o ritmo da Udinese caiu de uma maneira absurda, parecia um elefante em cima da árvore, tá? A Udinese continua se beneficiando dos pontos que conquistou lá no início, mas dentro de casa a gente já vê uma campanha da Udinese com apenas 3 vitórias em 9 jogos. Não sofre tantos gols, não tem uma defesa tão vazada, mas mesmo assim é um time que caiu e deixou muito a desejar. Como visitante, o Verona é um dos piores, né? Na verdade é um pior, com nenhuma vitória e 6 derrotas em 9 jogos. Tem um dos piores ataques da competição, só fica à frente do Spezia, mas era uma equipe que na temporada retrasada e passada era absurdamente boa. Subiu para a primeira divisão se mostrando muito capaz de disputar ali com Torino, Sassuolo, Lazio,
né? Equipes ali que ficam próximas das zonas de classificação para a Europa, e nessa temporada tá uma coisa horrorosa. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes os times que são em má fase na Itália, eles pregam uma peça na gente. Por exemplo, Milan e Sassuolo. Tô gravando esse vídeo, o Milan e Sassuolo já acabou. O Sassuolo estava com o pior ataque praticamente da competição. Não tinha conseguido vencer quase ninguém. Ele pegou o Milan e deu um cacete no Milan de 5-2. E o Milan tinha tudo para vencer o Sassuolo, porque o Milan estava numa fase ruim. Pega um adversário que está numa fase pior ainda dentro de casa, você buscando ali até uma aproximação do líder, e o Sassuolo vai e cresce. Então, assim, eu já vou vir com as barbas de molho aqui, porque o Verona pode acabar surpreendendo a gente. Mas vamos lá. No PDF de apoio você consegue ver praticamente zero discrepância em relação ao primeiro a marcar, ou seja, isso mostra uma equipe de pouca atitude, tá? Uma equipe que não faz valer o seu mando de campo, no caso da Udinese, e também que não consegue surpreender o adversário, no caso do Verona. Uma coisa boa, a Udinese falha pouquíssimo em marcar e passa 33% dos jogos sem sofrer gol, então é uma equipe relativamente boa para ambas marcam, não sofre tantos gols assim, mas é uma média de um gol por jogo. Já o Verona tem um péssimo ataque, apenas 5 gols marcados, e tomou gol em todos os jogos. Não toma tantos gols, né, como um pior visitante da competição deveria tomar, mas acaba tomando relativamente. A Udinese no primeiro tempo não encanta ninguém. Né? É o mesmo número de vitória, de empate e de derrota. E também o mesmo número de gols marcados e sofridos. Não dá para ter superioridade nenhuma aqui. O Verona tem um número maior de derrota e um número menor de vitória. E marca a metade de gols do que sofre. Mas mesmo assim, se você espremer esse suco, você vê uma superioridade da Udinese. Mas tem que ser bem espremido, porque não é relativo, não é assim tão discrepante. No segundo tempo, eu já tenho uma discrepância maior. A Udinese passa a vencer mais, reduz o número de derrota, reduz também o número de gols sofridos e aumenta o número de gols marcados, seu poderio ofensivo. O Verona mantém o número baixo de vitória, aumenta o número de derrota, passa a sofrer muito mais gol e passa a marcar menos. Então, no segundo tempo, a gente tem uma superioridade mais nítida da Udinese. Se você é trader, eu trabalharia com essas janelas de superioridade da Udinese nos 90 minutos, porque é muito mais fácil encontrar uma Udinese dominante no segundo tempo, propriamente dito, do que só olhar para o primeiro tempo. Tá? Então, para trabalhar contra o Verona, que é o pior visitante, se ele realmente estiver demonstrando que está com dificuldade ainda. Lembrando que a gente teve uma paralisação para a Copa e os times podem melhorar. O Sassuolo começou a respirar por aparelhos, tá? Então, muito cuidado aqui. Se você é Panther, esse é um jogo que, por mais que eu acredite que a Udinese tenha mais time, principalmente na parte ofensiva do que o Verona, eu não duvido que a Udinese pode se complicar por aqui nos 90 minutos, tá? Que ela possa perder ponto, que ela possa empatar, então eu não trabalharia com essa vitória da Udinese. Também não gosto dessa ideia de trabalhar um ambas marcam, um empate anula da Udinese, porque é um time que caiu muito de aproveitamento, como eu falei. Eu acho que é um jogo muito mais para um under goals, tá? Uma possibilidade de menos de 4 gols por aqui. Mas, como eu sou muito mais de trabalhar over do que de trabalhar under, eu sempre olho com muito mais carinho para a possibilidade de gols do que para a possibilidade de não ter. A gente teve um under 3,5 nas últimas 8 partidas da Udinese e um under 3,5 nas últimas 7 partidas do Verona. Mas assiste o jogo primeiro, verifica se o Verona não está muito afoito, dando muito espaço, porque esse jogo pode mudar da água para o vinho, como mudou o jogo do Milan, por exemplo, e a gente pode ter um jogo descambando para gols, tá? Mas, de maneira geral, principalmente dos últimos confrontos entre eles, não me parece ser um jogo com tantos gols assim. A gente teve um 4-0 aqui no ano passado para o Verona, mas de resto, 2-1, 2-0, 1-1, 1-0, não costuma ser um jogo assim tão puxado para gols. 17 horas na Espanha, na La Liga, nós temos o Villarreal recebendo o Rayo Vallecano. 1,67, 1,70 odd do Villarreal, odd de favoritismo e odd de um time que realmente tem jogado muito bem dentro de casa. Como mandante são 6 vitórias em 8 jogos, incluindo aqui vitórias contra o Real Madrid na La Liga, acabou perdendo na Copa do Rei, mas na La Liga venceu. E como visitante nós temos um visitante chato. Tá? Guarda essa informação. O Rayo Vallecano é chato como visitante. 3 vitórias apenas, mas também 3 derrotas. Tá? Poucos gols marcados e poucos gols sofridos. Os últimos jogos das duas equipes, o Villarreal teve 2 derrotas, uma na Copa e uma para o Mallorca. E o Vallecano teve uma derrota para o Gijón. E o Gijón é time de segunda divisão. Aqui provavelmente também é jogo de Copa. Tá? Mas venceu o Sevilla, venceu o Valladolid. Então não é uma equipe tão fraca assim, tá bom? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Villarreal, por mais que tenha bons números de vitória, não sai na frente com tanta frequência. Inclusive sai na frente em menos situações
dentro de casa do que o Vallecano fora de casa. As duas equipes falham um pouco em marcar e as duas equipes ficam quase que a mesma quantidade de jogos sem sofrer gol. Porém, quando sofre gol, o Vallecano acaba sofrendo um pouquinho mais. Então não tem tanta discrepância assim como a gente acha. No primeiro tempo, eu também não consigo identificar uma superioridade do Vila Real. Eu tenho mais vitórias do Vila, mas o número de derrotas é um pouquinho maior. São poucos gols marcados e também poucos gols sofridos. Só que o Vallecano aqui sofre um pouco mais de gol. Então, no frigir dos ovos, pode ser que a gente tenha realmente uma defesa do Vallecano tendo um pouco mais de dificuldade. Porém, quando a gente vem para o segundo tempo, a situação fica ainda mais complicada, porque eu tenho uma melhora muito significativa das duas equipes. As duas equipes perdem quase que a mesma quantidade. Existe um nível de aumento de vitória do Vila Real e do Raio Vallecano também muito forte, principalmente do Vila Real, que passa a vencer quase 90% dos segundos tempos. E eu tenho um poderio ofensivo muito bom das duas equipes e também um poderio defensivo melhorando muito. Então, são equipes que se igualam. Tem primeiros tempos ruins, eu tenho uma defesa um pouco mais vazada do Vallecano, mas nos segundos tempos muito bons, com ataques muito potentes, com equipes indo para cima. Então eu posso ter sim um jogo mais tendencioso para gols na segunda etapa. Tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram, 5-1, 2-0, 2-0, 3-1, 2-2, e eu vou ficar muito de olho, com muito carinho, nesse segundo tempo, principalmente para o mercado de gols. Tá? Se você é trader, toma cuidado com essa odd do Vila Real. Aqui, na minha humilde opinião, por mais que o Vila Real tenha um bom desempenho em casa, eu tenho um adversário que é capaz de complicar a vida do favorito. Então eu já vou colocar aqui, ó, provável que o favorito possa se complicar. Tá? Então vem com as barbas de molho, vem com cuidado, não se abraça tanto nesse Vila Real, assiste o jogo primeiro, se você é trader, para tentar encontrar janelas de superioridade contra o Vallecano. Ou se você tem método até para corrigir a odd do Vila Real. Tá? Eu sempre cito esse exemplo. Eu vim naquele jogo onde o Vila Real ganhou do Real Madrid, eu vim com a ideia de trabalhar contra o Vila Real no primeiro tempo, porque é onde ele desempenha pior. E esperava trabalhar contra o Real Madrid no segundo tempo, onde o Vila Real melhora. Só que o que aconteceu foi o inverso. Eu tive um Vila Real jogando muito bem no primeiro tempo. Então, esses números que a gente analisa aqui é dos últimos jogos, não necessariamente isso vai se repetir no próximo jogo. Então verifica, assiste, abre o jogo, para você verificar se dá para trabalhar esse Leão ou Raio Vallecano. Às vezes você vai conseguir encontrar um Raio Vallecano muito pior e vai te dar a oportunidade de trabalho, tá bom? Ou às vezes você vai encontrar um Raio Vallecano melhor na defesa, não dando tanto espaço, e um Vila Real mais acuado. E aí você pode ter essa oportunidade, se você tem método, para trabalhar contra o Vila Real, corrigindo ali o seu preço. Se você é punter, eu ficaria de olho numa possibilidade de gols, pelo menos 2 gols por aqui, porque eu tenho poderios ofensivos muito fortes no segundo tempo. Também não quero puxar a corda aqui para muitos gols, porque pode ser um jogo um pouco mais truncado no primeiro tempo, mas é fato que os dois times melhoram muito no segundo tempo. Não olharia com tanto carinho para vitórias no primeiro tempo de ninguém, tá? Porque a gente já viu aqui que os primeiros tempos são horrorosos. Agora, se você quer uma coisa um pouco mais segura, tendenciosa para o lado do time da casa, talvez um empate anula para o lado do Vila Real possa ser interessante. Mas, de novo, o teu visitante pode e tem a capacidade de complicar o teu mandante. Então, muito cuidado aqui, tá bom? Às 17h15 em Portugal, tá acabando, não desanima não. Nós temos o Vitória de Guimarães contra o Chaves. E eu não consigo entender essa odd do Guimarães a 1,91. Tô achando essa odd muito baixa. O Guimarães não ganhou nas últimas 8 partidas e o Chaves não ganhou nas últimas 7. Então a gente tem aqui adversários em momentos ruins. As duas equipes estão quase que iguais na tabela. Como mandante, o Guimarães tem 5 vitórias em 9 jogos. Talvez isso explique um pouco a sua odd, tá? Perde pouco, toma pouco gol. Mas o Chaves também tem 4 vitórias em 9 jogos fora de casa. Então pode ser um jogo mais comum. Não tô aqui dizendo que o Guimarães vai perder. Eu estou dizendo que o jogo pode ser mais complicado do que a odd indica. E aí a gente pode ter uma correção inicial. Mas tudo isso só vai ser informado para a gente quando o jogo começar. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Olha só, o Guimarães sai na frente um pouquinho mais do que o Chaves, mas falha em marcar em mais quantidades. Em 44% dos jogos ele não conseguiu marcar. Em 56% dos jogos ele não sofreu gol. Já o Chaves sofreu gol com mais frequência. Então existe uma pequena discrepância no número de gols sofridos, mas o ataque é igual. No primeiro tempo eu tenho baixas vitórias das duas equipes, pouco poderio ofensivo das duas equipes, mas eu tenho um Chaves perdendo quase 70% e um time que toma muito gol no primeiro tempo. Talvez isso explique essa odd um pouco mais baixa, tendenciando para o primeiro tempo, onde o Guimarães pode ser melhor. No segundo tempo eu tenho um Guimarães com menos vitória, não perdendo nenhum
segundo tempo, mas eu tenho um Chaves crescendo no aproveitamento de vitória, crescendo muito no aproveitamento ofensivo e reduzindo um pouco o número de gols sofridos. Então aqui eu tenho uma melhora mais acentuada para o lado do Chaves do que propriamente pro Guimarães. Eu acredito que o Guimarães poderia ser um pouquinho menos favorito para esse jogo para a gente ter uma odd um pouco mais justa. Então se você é trader, vem com a curiosidade para ver se o Chaves está conseguindo fazer um primeiro tempo melhor do que vem fazendo, se não está tomando tanto gol, e se o Guimarães está mais abaixo para você fazer essa correção de preço, se você tem método, claro, tá? Se você é Panther, cuidado ao se abraçar no Guimarães, porque a gente tem também um adversário muito chato que pode complicar a vida do favorito. Então, de novo, o favorito pode se complicar por aqui. Não sei se abraçar em gols aqui pode ser interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem jogos com 7 gols, com 5 gols, eu também tenho jogos com 1 gol, tá? Então, isso aí só você assistindo para saber. Agora, se você acha que a odd do Guimarães é justa e você quiser trabalhar um empate anula dele aqui ou uma dupla chance, talvez estiver dentro das suas metodologias, sem problema. Eu acho só que a odd inicial do Guimarães poderia ser um pouquinho mais alta, não quer dizer que ele não vai vencer o seu jogo por aqui. Os jogos para gols dessa segunda-feira, não que os outros não possam ser, mas aqui eu acho que a gente pode ter um pouco mais de incidência. O 1860 Munique contra o Dynamo Dresden, duas equipes muito conhecidas para quem gosta de futebol alemão. O Dresden esteve na segunda divisão há pouco tempo. O 1860 Munique é o grande rival histórico do Bayern de Munique antes de começar toda essa supremacia do Dortmund. E a gente já teve o 1860 liderando a terceira divisão e nesse momento ele está na sexta colocação, o Elversberg disparou, tá? Porém, o 1860 continua muito bem dentro de casa com apenas 2 derrotas e é um time com um ataque muito bom. O Dresden não faz feio fora de casa e eu acho que a gente pode ter uma incidência aqui boa de pelo menos 2 gols, tá? Não vou esticar tanto a perna, mas pelo menos 2 gols, porque o Munique ele tem mais incidência de marcar e o Dresden ele tem menos incidência de tomar. Então cuidado aqui, pode ser um jogo bom para ambas marcam, para pelo menos 2 gols, mas eu não puxaria tanto assim a perna. O segundo jogo é na segunda divisão da Holanda, é o Zwolle contra o Roda. O Zwolle, se eu não me engano, é o líder e como visitante é o melhor visitante da competição. Tem um dos melhores ataques da competição com 53 gols marcados. E o Roda, como mandante, tem 5 vitórias em 10 jogos e também marca uma quantidade boa de gols. Acho que é um bom jogo também para 2 ou 3 gols por aqui, pode ser interessante. Nos jogos extras nós temos o Cluj, o líder da Romênia, enfrentando o Voluntari. O Cluj é um dos melhores visitantes da competição e vai enfrentar um time que tem apenas 4 vitórias e 11 jogos em casa. Pode ser um jogo bom para um layer para a equipe em campo. Nós temos FA Cup aqui, eu acho que é FA Cup, entre Derby e West Ham. O West Ham não vem bem das pernas na Premier League e aqui a gente não tem a ideia se o West Ham vai colocar um time titular ou não nessa Copa. Por isso que eu separei esse jogo como extra para primeiro ver a escalação. O Derby não é um time bobo, tá? Não perdeu nas últimas 10 partidas. Então pode ser um jogo para correção do West Ham, pode ser um jogo até para um lay derby, dependendo, mas espera a escalação sair. E por último, nos estaduais de meu Deus, tem o Vasco da Gama dentro de casa, 1,60 contra o Volta Redonda. O Volta Redonda não perdeu ainda fora de casa, teve apenas um empate. E o Vasco também empatou dentro de casa na sua primeira partida, tá? Então um jogo onde se o Vasco colocar o time titular e mostrar intensidade, pode ser interessante. Mas o Voltaço, que é o apelido do Volta Redonda, não é um time fraco, tá? É um time bem chato de se enfrentar. É isso, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Muito obrigado pela audiência, pela companhia por aqui diariamente. Fica com Deus e até terça-feira.